Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, Campus Cristalina. E quem fala é o professor Jardel. Hoje o nosso tema da aula será sobre controle comportamental, genético, regulatório e biológico de pragas. Então, um tema bastante extenso, nós vamos tentar condensar ele aqui. E o material teórico eu já disponibilizei lá na nossa plataforma, tá? Então, vocês podem complementar lá com a parte teórica. Antes de iniciarmos, somente repassar aqui a questão da casa do MIP, né? Então, nós temos as bases, que nós já analisamos aí nas primeiras aulas, que fala sobre taxonomia, biologia, ecologia. Dentro das bases, nós temos também o monitoramento, os níveis de controle para tomada de decisão, de controle ou não controle, e sempre analisando ali as condições do ambiente. E nessa parte da aula, a gente está falando sobre os pilares, né? Dessa parte da disciplina. Então, os pilares são controle cultural, biológico, comportamental, genético, varietal e controle químico. Então, todos esses pilares sustentam o que nós chamamos ali do MIP, né? Que é o manejo integrado de pragas, onde nós só utilizamos ali um desses métodos de controle quando a população ela atinge ali os níveis de dano econômico, tá? Ou de forma preventiva, através de estratégias de manejo. Então, hoje nós vamos abordar, entre outras pilares, o controle comportamental. O que seria esse controle comportamental? Então, é um estudo fisiológico e comportamental dos insetos, visando seu controle através do hábito ou comportamento. Então, seria o hábito ou comportamento do inseto, e através desse hábito ou comportamento, nós utilizamos aí para controle. Ele apresenta algumas vantagens em relação, por exemplo, ao controle químico. Ele não tem riscos de intoxicação para o homem e animais domésticos, como nós vimos lá durante as aulas de toxicologia. Não apresenta resíduos químicos, então a classificação ambiental dele seria ali sempre nula, né? Então ele não tem resíduos químicos ali tóxicos ao ambiente. E também ele é importante que evita desequilíbrios biológicos, como, por exemplo, um controle biológico aplicado, onde você libera ali algum inimigo natural que pode causar um desbalanço ali na população de insetos daquela região. Então, o controle comportamental, ele evita esses tipos de problema de desequilíbrios biológicos. Mas em que se baseia, professor, esse controle comportamental de insetos? Então, são três tipos básicos, né? O de feromônios, que eu vou passar para vocês, a gente já viu isso lá na aula de entomologia geral, só vamos recapitular o que seriam feromônios, atraentes e repelentes. Bom, o que são feromônios? Só recapitulando. Então, feromônios vem da palavra grega, feren, que significa carregar, e hormon, que é excitar. Então, eles são sempre liberados para o exterior do corpo do inseto, e ele age sempre na comunicação entre indivíduos da mesma espécie, tá? Então, geralmente, não de forma de organismos individualmente. Então, é geralmente a fêmea que libera aquele feromônio que atrai o macho ou vice-versa, tá? Aqui um exemplo, né, dessa fêmea liberando o feromônio e aqui o macho indo atrás dessa fêmea. Então, isso como que a gente pode utilizar esse fenômeno da natureza para controlar ou monitorar insetos? É a gente replicando esse feromônio, né, multiplicando isso e colocando em armadilhas que podem ali atrair machos, pode ser utilizado tanto para controle, mas na maioria das vezes é utilizado ali para amostragem, tá? Verificar se atingiu ou não o nível de dano econômico daquela praga naquela região ou naquele ambiente e nós realizarmos o controle. Bom, o feromônio, ele encaixa dentro de um grupo grande, nós chamamos de semioquímicos, tá? Então, feromônios, substâncias químicas ou misturas dessas substâncias químicas envolvidas na comunicação entre indivíduos da mesma espécie. E os semioquímicos são qualquer substância química envolvida na comunicação entre organismos. Então, além dos feromônios, nós temos os semioquímicos que nós chamamos de aleloquímicos, que são substâncias químicas envolvidas na comunicação entre organismos de espécies diferentes.
E os aleloquímicos, eles podem ser subdivididos em dois grupos, os cairomônios, que o organismo receptor ele é favorecido, e os alomônios, onde o organismo que produz a substância ele é favorecido, tá? Então, são sempre indivíduos de espécies diferentes, tá ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso feromônio, né? Então, o feromônio ele pode ser sexual, a gente mostrou ali no slide, 2 slides atrás. Esse feromônio sexual ele é liberado para atração do parceiro sexual, comum na ordem Lepidoptera. Além desse feromônio sexual, nós temos o feromônio de agregação, são substâncias para a manutenção da sociedade, então, utilizado aqueles insetos sociais como a abelha, colonização de hábitats, Coleoptera scolitidae, e também de agregação, aqui o exemplo das ninfas de Joaninha agregadas, né? Então, aliás, estão liberando feromônio, que está mantendo aquela agregação. Os feromônios de trilha, que vocês conhecem das formigas e dos cupins, são substâncias deixadas do solo para reconhecimento de trilha. É muito comum a gente, por exemplo, a trilha de formiga, uma trilha de cupim numa árvore, você passar o dedo e você perceber que aqueles insetos que estão vindo atrás, eles ficam perdidos ali e demoram um certo tempo para localizar espacialmente. Então, ali você está removendo os feromônios que nós chamamos de feromônios de trilha, tá? Feromônio de alarme, substância usada pelos insetos para fuga, no caso de pulgões e agressão, formigas e abelhas, são muito voláteis. Então, a gente não deve cutucar aí aos ninhos de vespas, né, e muito menos de abelhas, porque aquelas liberam feromônios que atraem as outras soldados e acaba ali havendo um ataque. Então, são muito voláteis e são muito perigosos. Os feromônios de território são substâncias relacionadas com a área de ocupação do inseto, então ali eles marcam, demarcam ali um território, e esse feromônio é chamado de feromônio de território. Então, são vários os tipos de feromônio, tá? E o que seriam os atraentes? Atraentes são substâncias químicas em plantas hospedeiras que exercem atração sobre insetos. Então, o principal tipo de atraente é o atraente alimentação. Então, nós temos aí algumas espécies que liberam aí, por exemplo, substâncias que vão atrair polinizadores, por exemplo, ou vão atrair pragas, inimigos naturais. Então, são o que nós chamamos de atraentes. Esses atraentes também têm função comercial. Aqui um exemplo, né, de uma comida para joaninha, é um atraente alimentar. Então, você distribui esse atraente alimentar e você atrai joaninhas, que são importantes ali no controle de pulgões, afídeos e também de ovos, né? Então, as joaninhas são um dos principais predadores utilizados aí na parte de horticultura. Então, nós temos esses atraentes de joaninha. Nós temos também substâncias repelentes, então, são substâncias químicas que provocam repelência sobre insetos. Os repelentes são substâncias de baixo peso molecular, geralmente são voláteis, que afastam os insetos da fonte produtora ou protegida por elas, e pode ser detectado pelas antenas e também pelos tarsos, tá? Um exemplo que eu tive contato foi produtos à base de alho, tá? Para controle de ácaro, em culturas como o milho. Então, você faz a aplicação, produto comercial vendido como inseticida, ele tem um odor bem característico do alho, bem forte. Então, inclusive, para a gente manter esse produto em ambientes como sala de químicos, é bastante complicado, porque ele tem um odor muito forte, principalmente depois de aberto, né, esse produto. Então, o armazenamento dele é bem complicado pelo odor muito forte que esse produto libera. Então, ele é um repelente. Então, é importante nós termos essa noção que os produtos, eles não somente matam, né? Principalmente os produtos químicos, eles às vezes são utilizados como repelentes. Normalmente são substâncias conhecidas como aromáticas essenciais ou óleos essenciais, exemplos, o óleo de citronela, para a questão de mosquitos, pernilongos, o pinheiro, eucalipto, possui uma composição citronelal, citral e abeta-pineno e eucaliptol, reconhecidos repelentes de diversas espécies de insetos pragas, né? Então, são grupos ali, são substâncias que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, seja na utilização doméstica, seja também na utilização a campo, para controle aí, repelência desses insetos. Aqui mostrando um uso prático, tá, de
feromônio. Aqui o feromônio para o controle do bicho-furão e citros, que é uma das principais pragas. Então, vocês percebam que nós temos aqui uma armadilha de polipropileno, né, que é uma armadilha plástica. Aqui nós temos um alfinete para manter essa armadilha presa lá nos citros. Nós temos aqui, parece um comprimido, mas na verdade é uma pastilhazinha com feromônio. A própria armadilha ela já vem confeccionada com um local para colocar esse feromônio, tá? Então, nós depositamos esse feromônio aqui nessa armadilha e nós colocamos ali no tempo, tá? E esse feromônio vai atrair aí os machos do bicho-furão e eles vão ficar colados. Essa armadilha tem uma cola, então eles vão colar aqui nessa armadilha e depois vai ser feito o monitoramento do bicho-furão nos citros. Então, um exemplo aí de feromônio para utilização no monitoramento de insetos pragas. Então, o bicho-furão ele é bastante problemático, né? Ele forma aqui um furo de saída, então é um inseto aí que causa bastante danos no produto final, que é a laranja, tá? Então, o monitoramento é feito através dessas armadilhas com feromônios. Outros métodos de controle comportamental utilizados na agricultura e de importância em todo o Brasil, nós temos aí as iscas no moleque da bananeira, nós temos também as plantas iscas de coleobrocas em citros e os estimulantes alimentares, isca para mosca das frutas, iscas para coleobrocas e alguns repelentes. Para o moleque da bananeira, também bastante utilizado, é um inseto da ordem Coleóptera. Esse aqui é o adulto, né, que é o Cosmopolite sordidus, que é esse inseto característico, com esse rosto aqui bastante desenvolvido. E aqui o dano causado no rizoma pelas suas larvas, né? Então, não é o adulto, mas sim as suas larvas que provocam esses danos aqui na bananeira, na banana, né? Então, nessa bananeira, vocês percebam que boa parte ali do fluxo do xilema, do floema, está comprometido. Então, muitas das vezes, você pode reduzir a produtividade por redução de tamanho de bananas, ou também pelo número de bananas aí por cacho, tá? Então, indo com ataque mais severo, pode aí, inclusive, causar a morte da bananeira e também ali provocar ali a queda dessa bananeira aí por ventos. Como que é feito o controle do moleque da bananeira? Então, geralmente ele é feito de forma cultural. O controle consiste na limpeza da lavoura com a destruição do material infestado. Então, sempre que tem a identificação desse ataque, você retira essa planta da lavoura e bota fogo, tá? O uso de mudas sadias, bastante importante. Então, a gente evitar comprar mudas contaminadas. Então, sempre tratar essas mudas, independente se elas são de origem de lavouras que não tem histórico dessa praga, mas sempre também fazer o tratamento, né, para evitar qualquer risco, porque a gente não sabe certa a origem, né? Então, sempre fazer o tratamento químico das mudas e utilização ali de iscas atrativas para fazer esse monitoramento. Como que é feito isso? Então, por hectare, nós colocamos em torno de 100 iscas. Essas iscas elas podem ser chamadas do tipo queijo, geralmente plantas que já produziram, tá? Não utilizar ali plantas novas, então plantas já produzindo. Você pode cortar ali esse pedaço do caule na forma de queijo, pode cortar em forma de bisel, que a gente chama de isca do tipo queijo modificado, e também nós podemos cortar na forma de telhas, né? Cortar nesse formato aqui, a gente chama de telha. Dentro dessa banana, nós colocamos ali o fungo, que é o Bovéria, que é um inseticida, tá? Na dose de mais ou menos 24 gramas por isca, do tipo ali queijo modificado. Então, essa aplicação do fungo entomopatogênico, Bovéria bassiana, associado à isca do tipo queijo, no detalhe, o adulto ali dos comospólios sórdios infectado ali pelo fungo, tá? Então, é um modo de comportamental, você atrai ali o adulto e você mata esse adulto com o fungo ali da Bovéria. Então, na verdade, o queijo, a isca, ela serve como atrativo e se essa praga ela estiver presente na área, ela vai ser atraída por essa isca e
através do contato aí com o fungo, ele acaba morrendo o inseto. Então, também é utilizado para monitoramento e para verificar se a lavoura tem ou não o ataque dessa praga, tá? Outro exemplo bastante utilizado na agricultura nacional é a questão das iscas para as moscas das frutas. As moscas da fruta, também conhecido como bicho da goiaba, ataca laranja, ataca várias culturas, carambola e por aí vai. São pragas importantes da fruticultura, e o adulto são essas moscas, né, com essa aparência típica. Aqui ela está colocando os ovos na laranja, então ela coloca os ovos aqui na laranja, perceba que não fica nenhuma marca, nada nessa laranja. Ela coloca os ovos no interior e dali eclode as larvas, né? Então essas larvas elas começam a se alimentar do interior da goiaba, da laranja, causando ali galerias. À medida que ela vai se alimentando, ela vai mudando de instar e vai crescendo. Então, é comum você abrir a laranja, verificar ali a presença de larvas, né? E essas larvas geralmente estão associadas a doenças que são oportunistas e acabam penetrando ali na laranja, atacando ali, escurecendo a polpa da laranja, tá? Como que a gente faz o monitoramento e o controle? O controle é basicamente químico, mas o monitoramento é feito através dessas iscas, né? Para a mosca das frutas. Como que é feito? Então, a gente pega ali uma garrafa, tá? Pode ser uma garrafa PET normal dessas de refrigerante. Você faz ali 2 cortes, 2 janelinhas, de 3 centímetros de largura por 6 centímetros de altura, então um retângulo, 2 retângulos. Dentro dessa garrafa, você coloca ali um copo, tá? Esse copo aí, geralmente, um copo com inseticida, ou você derrama diretamente dentro da garrafa, mais um copo ali com xarope de água com açúcar. Então, você faz essa mistura. Um copo com inseticida, joga lá dentro, e um copo com xarope de água e açúcar. Então, a água e o açúcar vão liberar ali o odor que vai atrair essa mosca das frutas para dentro. Ao chegar lá dentro, como tem inseticida, ela se alimenta daquela água e daquele xarope, que também tem inseticida, e acaba morrendo, tá? Utilizado, na maioria das vezes, para monitoramento, tá? O controle, como a pressão a multiplicação, a taxa de multiplicação desse inseto a campo, ela é muito alta, então você precisaria colocar mais ou menos umas 4, 5 armadilhas dessa por planta, então fica inviável economicamente. Por isso que a gente utiliza essa estratégia aqui de iscas para monitoramento dessas pragas a campo, tá? E dependendo do número de adultos da mosca das frutas que tem dentro da garrafa, a gente atinge ali o nível de dano econômico e realiza ou não o controle dessa praga. Bom, trouxe alguns exemplos, nós temos vários outros exemplos que nós utilizamos o controle comportamental para monitoramento e controle de pragas, tá? A segunda base, o segundo pilar da aula de hoje, também conhecido como controle genético. O que seria controle genético? É a propagação de insetos estéreis ou geneticamente incompatíveis com a população natural. Ou seja, ao que nós chamamos da técnica do inseto estéreo, né? TAI. É um controle autossida. O que é um controle autossida? É aquela que o próprio inseto da mesma espécie ele é utilizado para o seu próprio controle, tá? Ou também chamado de controle genético, onde a praga é empregada para o seu próprio controle. Consiste na liberação de grandes números de machos estéreis no ambiente para cruzar com espécies, com fêmeas férteis, né, selvagens da mesma espécie. Então, se você tem lá um macho fértil, uma fêmea fértil, você tem descendentes férteis. Mas, por outro lado, se você tem um macho estéril, aquele que acasala com a fêmea, a próxima geração vai ser infértil. Então, o que você faz? Você libera vários insetos estéreis, que são modificados geneticamente no ambiente, eles têm a capacidade de realizar a cópula, então eles fazem um ato, mas só que não gera descendentes férteis, né? Então, a fêmea ela sempre ela tem um número, né, de insetos que ela se relaciona ali, que ela faz a cópula,
Então, ela se sente ali que ela já fez ali a reprodução, mas só que aí na hora que sai os descendentes, não sai fértil. Tá? Então, esse é uma forma de controle bastante utilizado, principalmente em citros, tá? É o que eu falei para vocês. Então, o macho estéreo com a fêmea selvagem vai gerar uma geração infértil. Para que exista e para que essa técnica do inseto estéreo ela seja realmente empregada a campo, precisa de alguns pontos, né, que são importantes. Por exemplo, a reprodução sexuada. Então, a gente sabe que dentro do inseto a gente tem outros tipos de reprodução assexuada, como partenogênese. Então, nesse caso aqui, a espécie ela tem que ser sexuada, ou seja, o macho fecundar a fêmea, tá? Tem que ter a possibilidade da cria massal, ou seja, tem que ter uma dieta, tem que ter um ambiente controlado para que esse macho estéreo ele se multiplique de forma correta, tá? Então, a gente tem que ter essa criação massal e tem que ser o macho estéreo. A espécie em que a fêmea não acasale frequentemente. Então, não adianta nada, né? Se eu libero lá 1 bilhão de machos estéreis, mas aquela fêmea, ela acasala lá 15, 20 vezes por dia. Então, ela vai acabar acasalando com macho fértil, né? Por mais que você libere macho estéreo. Então, você tem que ser espécies em que a fêmea não acasale frequentemente. Uma boa capacidade de se dispersar no campo. Então, esse macho ele tem que ter uma dispersão fácil, né? Então, tem que ser um inseto alado, com asas, que consegue voar e procurar as fêmeas para poder acasalar. Ou seja, é uma técnica, vamos dizer, muito promissora, muito importante, mas como todos esses pontos aqui, eles têm que encaixar bem, ela não foi muito para frente, né? A gente tem um caso em citros, onde teve um controle interessante da mosca da carambola, que é a mosca das frutas, mas só que não prosperou para outras espécies, né? Por quê? Por causa justamente desses níveis aqui que a gente precisa, né? Então não é muito simples. Terceira pilar da aula de hoje é o controle regulatório. Então, o controle regulatório, também chamado de controle legislativo, uma das formas de realizar esse controle é a quarentena. Tá? O que seria uma quarentena? É uma estação onde nós temos ali salas especiais, nós temos ali casas de vegetação. E qual que é a função dessas estações quarentenárias, né? Essas estações quarentenárias, como da Embrapa em Jaguariúna, ela recebe materiais de empresas. Então, vamos pegar lá alguma empresa, por exemplo, a Syngenta, ou Monsanto, ou Corteva. Eles estão importando esses produtos de outro país, por exemplo, o milho, que está produzindo muito bem lá nos Estados Unidos, e esse milho lá nos Estados Unidos ele é precoce e produtivo, e nós queremos avaliar se ele se dá bem aqui no ambiente no sul do país. Então, nós importamos esse milho lá dos Estados Unidos. Só que, por outro lado, nós podemos ter problemas com pragas e doenças que ainda não estão no Brasil, mas que já estão lá nos Estados Unidos, né? Isso nós chamamos ali de pragas quarentenárias. Então, são pragas que podem estar em outro país e vai entrar aqui no Brasil. Então, pode vir com material genético, material que as empresas utilizam. Então, para garantir que esse produto que está sendo importado, ele não contenha, não contenha ali espécies de insetos, pragas ou doenças que não estão presentes no Brasil, eles passam por quarentena, tá? Então, ali eles analisam se tem insetos, se tem doenças, e só depois liberam esse material para que possa ser plantado aqui no Brasil. Então, isso que se chama estação quarentenária. Os programas de suspensão e erradicação envolvem vários métodos de controle. Então, se é identificado um inseto que não está presente no Brasil, mas que representa riscos aqui para a agricultura nacional, então tem toda a estratégia de eliminação desses insetos antes que ele seja liberado aqui para o plantio no Brasil. A legislação exige o controle de certos insetos, então são queimados os restos da cultura, por exemplo, do algodão, para evitar ali a proliferação do bicudo do algodoeiro. Então, temos legislação ali também para esse controle regulatório. Um outro exemplo, a questão não é inseto, mas é doença, né? Na soja, nós temos o vazio sanitário por causa da ferrugem asiática. Então, esse controle, seja estações quarentenárias, seja vazios sanitários ou queima do resto do algodão,
Isso nós chamamos de controle regulatório de insetos, tá? Isso é uma das nossos pilares do manejo integrado de pragas. Então, não é só inseticida, nós temos vários outros bases importantes. É interessante que essas pragas quarentenárias, a primeiro exemplo que eu falei no slide anterior para vocês, também são chamadas de pragas quarentenárias ausentes, antigamente também chamada de pragas quarentenárias A1, é aquelas que não ocorrem no país, elas ocorrem em outros países, são importantes naqueles países, mas ainda não estão presentes no Brasil. Então, essas são as pragas quarentenárias A1. O exemplo é a foma, é um fungo e citrus, ossídia, em diante, nós temos espécies de ácaros e etc., tá? Que não estão presentes aqui no Brasil. Por outro lado, nós temos pragas que são denominadas pragas quarentenárias A2. Então, são as pragas quarentenárias também chamadas de pragas quarentenárias presentes, aquelas que ocorrem no país, em região localizada e estão sob controle oficial. Por exemplo, alguns ácaros, eles ocorrem somente lá na região do Amazonas, tá? Então, eles estão sendo controlados ali pela Embrapa e por outros órgãos de fiscalização, para que eles não disseminem aqui para a parte central, sudeste e sul do país, tá? E bem como o nordeste. Então, eles estão ainda contidos lá no norte do país. As pragas não quarentenárias, mas que são regulamentadas por lei, são aquelas pragas que podem ser regulamentadas somente para materiais de propagação vegetal. Então, nós temos ali exemplos, o PVS, né? Um vírus, né, da batata, o meloidóide, que são nematóides na batata e no café, ou seja, então são regulamentados somente para a propagação vegetal. Professor, existem muitas espécies quarentenárias? Sim. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, ele libera ali em torno de 5 em 5 anos uma lista dessas pragas quarentenárias atualizadas, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui de duas ordens, né? A acarina, que são os ácaros, e coleópteras. Só de ácaro aqui nós temos 4, 8, 9 espécies de ácaros, tá? O tetrânicos são exemplos aí de ácaros importantes que ainda não estão presentes no Brasil. O ácaro cirrus, né, de grãos armazenados, são ácaros importantes. Então, esses são exemplos de ácaros que tem que ter o controle em estações quarentenárias para evitar que eles sejam introduzidos no Brasil. Coleóptero, olha a quantidade de espécies, né, de coleóptero somente para a ordem coleóptero. Então, essa lista é bastante expressiva. As empresas que trabalham com melhoramento genético, importação de grãos, elas têm que ser submetidas a essas quarentenas. Então, é importante, né? A Syngenta, ela tem a estação quarentenária dela em Uberlândia. A Corteva, ela tem a estação quarentenária dela em Palmas, Tocantins. Então, todas as empresas hoje, elas já têm ali o seu controle, a sua estação quarentenária. Antigamente era o MAPA, as universidades que faziam esse trabalho. Hoje o Ministério da Agricultura liberou também para as instituições privadas terem as suas estações quarentenárias. O MAPA somente faz a fiscalização dessas estações quarentenárias. Bom, por fim, na aula de hoje, né, nós temos aí o último pilar, que é o controle biológico, nós vamos falar hoje. Então, lá na entomologia geral, nós falamos que o controle biológico ele é basicamente exercido por predadores e também por parasitoides, né, e outros micro-organismos como fungos fitopatogênicos. Então, o primeiro grupo, o grupo de predadores, somente revisando, ele alimenta-se de várias presas para se desenvolver. Então, os predadores, eles são geralmente maiores do que a presa e se alimenta da parte externa da presa. Então, o predador, por exemplo, uma joaninha, ela vai se alimentar de vários pulgões por dia, ou vários ovos de pulgões por dia. Uma tesourinha, que se alimenta da lagarta do cartucho, ela vai se alimentar de várias lagartas do cartucho por dia. Então, os predadores eles têm essa característica. Eles são maiores, eles se alimentam da parte externa dos insetos e geralmente se alimentam de várias espécies aí num dia, tá? Eu vou repassar aqui de forma rápida os principais predadores que nós temos, são vários predadores,
É interessante vocês perceberem, por exemplo, percevejos, né? Nós que estamos muito a campo, a gente sempre lembra percevejo como praga, por exemplo, percevejo da soja, percevejo marrom, percevejo verde, verde pequeno, como pragas. Mas percebam vocês que muitos percevejos, eles são benéficos, eles são predadores, tá? Mas qual que é a diferença, professor, entre um percevejo predador e um percevejo fitófilo? Então, a grande diferença é que eles possuem no rosto 3 segmentos, tá? Eu vou mostrar para vocês em fotos daqui a pouquinho. E eles são generalistas, eles se alimentam de várias espécies diferentes, inclusive pragas, tá? Aqui o detalhe do rosto, essa parte aqui do segmento, percebam que ele tem 1, 2, 3, tá? Então, são 3 partes, enquanto que o fitófago, ele tem somente 2. Professor, por que ele tem 3 e o fitófago 2? Essa terceira aqui é para facilitar que ele segure a presa, né? Porque ele ataque a presa. Por isso que ele tem 3 segmentos. O fitófago, como alimento de planta, ele não precisa ali ter os 3 segmentos, tá? Aqui um percevejo predador comum, que é um óreos, tá? Esse óreos aqui, ele está predando um pulgão, parecendo um pulgão. Então, o óreos, ele tem 2 milímetros de extensão aqui do corpo. Ele tem essa asa característica, tá? E o rosto dele, 3 segmentos. Então, ele utiliza aquele rosto com 3 segmentos para segurar ali a praga. Um outro exemplo aqui de percevejo, né? Agora predando uma lagarta. Aqui o detalhe do rosto desse percevejo, então, 1, 2, 3 segmentos, bastante nítido aqui na foto. Mais um exemplo aqui de um percevejo predador, aqui sim uma ninfa, tá? De percevejo ainda, e ele ali forrageando, ou seja, procurando ali entre as flores as suas presas, né? Geralmente ali pode ser algum pulgão, por exemplo. Aqui mais um exemplo de um percevejo, parece muito um percevejo marrom, então tome cuidado, né? Ele não tem aquela mancha aqui branca no segmento. Esse aqui é um percevejo predador também, ó, com os 3 rostos ali bastante característicos, predando ali o que parece ser uma lagarta, tá? Do cartucho. Os besouros são outro grupo importante de predadores. Então, não temos somente pragas como a diabrótica especiosa, como as coleobrocas, mas nós também temos inimigos naturais, são coleópteros, tá? Geralmente, eles possuem ali uma mandíbula bastante desenvolvida, e também são predadores ali generalistas, ou seja, alimentam diferentes espécies de pragas inimigos naturais. Um exemplo que eu mostrei para vocês aí durante a aula é a joaninha, né, que é um coleóptero, e aqui ela se alimentando de vários pulgões. Pela foto, predador, um inseto maior, se alimenta de vários indivíduos no dia. Aqui mais um exemplo, né, de um outro coleóptero, se alimentando ali, que parece de ninfas de mosca branca, tá? Se alimentando de lagartas, e percebam que nesse slide, né, essa figura interessante que os predadores, eles também podem ser predados, tá? Não quer dizer que eles são somente predadores. Então, às vezes, eles podem ser presas de outros predadores. Aqui, no caso, uma formiga predadora, parece da Solenopsis, predando aqui a joaninha, tá? Então, predadores em determinadas condições, eles também podem ser presas. Eles também podem liberar substâncias voláteis, né? Essas substâncias voláteis, elas são importantes, podem imobilizar o inseto alvo ou pode reduzir ali a sua capacidade de fuga, tá? Então, são estratégias ali utilizadas pelos predadores para capturar e se alimentar dessas presas. Outro grupo importante de predadores são as vespas da ordem Menoptera. Então, as vespas, né, também chamado popularmente como marimbondos, eles são importantes predadores. Elas possuem ali mandíbula e ferrão bastante grandes, desenvolvidos, né? São predadores também generalistas. Então, aqui ela atacando aqui diferentes insetos. Então, aqui nós temos vespas atacando aqui lagartas. Aqui não dá para identificar se é um ovo ou se é uma outra lagarta. Neuróptera.
Então, são outros grupos de predadores importantes, também chamado popularmente como bicho lixeiro. Apresentam ali o adulto as asas rendilhadas e as larvas são predadoras, tá? Elas são predadoras generalistas e é interessante dessa espécie que as larvas, ao se alimentar ali de suas presas, elas pegam a equidise, eles pegam a cutícula desses insetos, os restos mortais desses insetos, e jogam na superfície, né, a parte superior ali do seu corpo, e isso aí é para esconder de outros predadores. Então, ela acaba se camuflando com esses restos mortais, né, essas cutículas aí de insetos mortos. Então, são também popularmente chamado de bicho lixeiro, porque ele carrega aí os restos mortais dessas presas, tá ok? Então, é muito comum nós temos aí no campo esses neurópodos. Os cifídeos são insetos aí pequenos, tá? Eles possuem ali aparelho bucal lambedor e são as larvas desses cifídeos, elas são predadoras de pulgões, tá? Não é o adulto. O adulto se alimenta ali de própolis, pólen das flores, mas as larvas deles são predadoras de pulgões. Aqui exemplo, né, de uma larva no cifídeo atacando ali um pulgão, tá? Um pulgão verde. Ácaros, nós temos ácaros também que são predadores. Então, aqui nós temos um ácaro branco predador. Aranhas, né, apesar de não ser insetos, são de outra família, aracnídeos, mas eles são também predadores. Bom, professor, então são vários grupos, né, várias ordens de predadores importantes. Nós também temos ali os parasitoides. Então, o que são os parasitoides? Então, são insetos que consomem um hospedeiro apenas por indivíduo. Alimentos externos, da parte externa e também da parte interna desses insetos, principalmente da parte interna, seja insetos, sejam ovos. Mata o hospedeiro geralmente no final do ciclo, não imediatamente, então ele vai desenvolvendo ali dentro do inseto e vai matar o hospedeiro somente no final. É menor que o hospedeiro, tá? Então, por exemplo, são menores que vespas, que moscas e etc. Tá? Geralmente são ali esses grupos. Aqui dentro dessas espécies, nós temos microhimenópteros, um tamanho sempre pequeno, tá? Não vou ficar repetindo. Todos eles são bem pequenos, para vocês terem uma ideia. Esses microhimenópteros, eles têm de 0,5 a 2 milímetros de comprimento, são insetos muito pequenos, muito pequenos. E eles colocam ali os ovos no interior do hospedeiro, né? Então, eles têm um aparelho opositor bastante desenvolvido, e os adultos geralmente se alimentam de néctar, tá? Das plantas. Aqui um exemplo de uma Braconidae, uma família Braconidae, importantes parasitoides, colocando os ovos ali no interior do corpo de um pulgão. Então, à medida que coloca os ovos, esses ovos eclodem, o parasitoide ele se alimenta ali do interior desse pulgão. Quando ele está desenvolvido, ele sai. Geralmente, quando ele sai, ele rompe ali o corpo desse pulgão. Aqui um pulgão parasitado, bastante inchado já, uma cor característica. E aqui já um parasitoide saindo, né, do corpo desse pulgão, rompendo ali e matando esse indivíduo. Aqui uma outra família, a Phenilidae. Aqui nós temos o pulpário parasitado, então os microhimenópteros aqui parasitados, e aqui o pulpário após a saída do parasitoide, tá? Então, esses escuros são os parasitados, e os brancos ali já morreram ali, e já estão ali somente a equidise. Somente a parte externa, né? Bom, Trichogrammatida, que é um parasitóide importante, então é criado, é liberado a campo. Então, vocês pegam aqui o ciclo adulto, a fêmea procura os ovos do hospedeiro, coloca os ovos ali no interior, essa larva se desenvolve no ovo do hospedeiro, então que ela vai crescendo, uma, duas larvas ali por ovo, a pulpa no interior do ovo, então ele vira pulpa ali no interior do ovo, e depois um adulto emerge ali dentro do ovo, né, da outra espécie, do hospedeiro. Então, esse é o ciclo ali do Trichogrammatida, que é a família importante. Aqui um exemplo, um inseto muito pequeno, 0,5 milímetros.
Pteolophidae é outra importante família. Encyrtidae, então, em vez de virar pupa no interior do inseto parasitado, eles viram pupa do lado externo do inseto, né? Então, aqui várias pupas de parasitoides aqui, que acabam ali matando essa lagarta. Aqui o Encyrtidae é o adulto saindo ali da pupa, tá um detalhe. Himenópteros, tamanho de 1 a 2 centímetros, colocam o ovo no interior do hospedeiro, adultos alimentam-se do néctar, né? Icnomônidae, então percebam a característica desse aparelho ovipositor, dessa família. Então, a Icnomônidae é reconhecida família por esse aparelho ovipositor. E mais um exemplo, né, dele estendido, então maior que o comprimento do corpo desse inseto algumas vezes. Aqui colocando os ovos no interior de larvas, de lagartas, 2 centímetros de comprimento. E o terceiro grupo, né, a gente falou dos predadores, do parasitóide, agora são os patógenos. Então, os patógenos, eles causam doenças nos insetos, ou atrasam o seu desenvolvimento, ou matam esses insetos. Então, os patógenos podem ser bactérias, vírus, fungos e nematóides. Então, bactérias geralmente afetam a parede digestiva do inseto. O grupo mais importante é o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria do solo. Eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Então, os insetos, ao se alimentar dessa bactéria, destrói ali, forma cristais no aparelho digestivo, que estoura e acaba contaminando ali o inseto e levando à morte, né? Então, causa infecções ali no interior desses insetos, levando esses insetos à morte. Os vírus podem afetar de várias maneiras os insetos, então, o baculovírus é um vírus importante. Esse é um sintoma de baculovírus a campo, então parece que a lagarta ali está derretendo. Então, uma das formas de controle que nós utilizamos é pegar essas lagartas que estão contaminadas por esse vírus, coletar essas lagartas, jogamos junto com água, batemos no liquidificador e aplicamos, né, sobre a lavoura. Então, geralmente, o vírus ele está presente ali naquela cauda e acaba contaminando ali as lagartas sadias. Então, é o que está explicando aqui, né, como que o baculovírus ele trabalha. Então, geralmente, o baculovírus ele é aplicado ali na forma de spray, na folha. Então, a lagarta ela consome esse baculovírus entra por material genético ali da lagarta, acaba sendo absorvido ali pelas células do estômago e começa ali a se multiplicar, né? Então, multiplicando ali no interior do estômago dos insetos, causa sua ruptura, né? E essa ruptura acaba levando à morte dessa lagarta, tá? Então, essa é uma importante forma de controle ali de lagartas. Nematóides, nós temos alguns nematóides também que são utilizados no controle biológico. Eles se multiplicam no interior do inseto associados a bactérias, tá? Então, são exemplos ali de nematóides importantes no controle biológico. Sternema e Heterorhabditis, que são espécies de nematóides importantes. Bom, professor, o senhor falou dos tipos de organismos que nós temos utilizados ali no controle biológico, falou de predadores, falamos de parasitoides, falamos ali de entomopatóides, como fungos, bactérias e nematóides, né? Fungos, bactérias, vírus e nematóides. E como que isso é utilizado na prática, tá? Então, quais os tipos de controle biológico que nós temos? Então, nós temos o controle biológico aplicado, também chamado de inundativo. Nós fazemos a liberação de grande quantidade de inimigos naturais, que são produzidos geralmente em laboratórios. Então, exemplos são, por exemplo, a cotésia e o tricograma para controle da broca da cana. Falei para vocês ali da mosca da carambola, o macho estéreo, que também é liberado ali a campo para controle dessas pragas, né? O efeito dele é muito parecido com o efeito inseticida. Então, quando você aplica, libera esses machos ou esses insetos, esses predadores parasitoides a campo, a população ela atinge o nível de dano econômico, ela reduz, depois de um tempo ela começa a multiplicar novamente, ela atinge o nível de dano de controle, você vai, aplica novamente, ou libera esses predadores parasitoides, ela reduz, tá? Então, o efeito não é duradouro, sobe, desce, depois sobe de novo, aplica de novo, ele desce. Então, muito parecido com o que acontece com o inseticida a campo, tá?
é muito comum. Nós temos ali o aplicado, controle biológico aplicado, inoculativo sazonal, liberação periódica de inimigos naturais. Então, você libera em forma de tabelas, tá? Você não é quando atinge o nível de controle do inseto praga que você libera de forma periódica. Pode ser insetos nativos da região ou não, e sempre criados ali de forma massal. O efeito é duradouro na estação, perde-se um ano para o outro. Então, quando a gente está lá liberando, ele funciona bem. Então, você não precisa, você espera ali atingir um nível de controle, libera o inimigo natural. E aí você vai sempre liberando esse inimigo natural durante ali o período da cultura, né? E lá no próximo cultivo, quando o inseto está subindo de novo, você faz mais uma liberação. Ou seja, você libera periodicamente durante a safra, e antes de iniciar a safra, você faz mais uma liberação. Geralmente, né, a população do inseto ele fica abaixo do nível de controle durante todo o ano, tá? Então, o que a gente chama ali é um nível de controle modificado. E a população de inimigo natural, ela mantém-se ali também no campo o ano inteiro, ajudando ali a controlar aquela praga e manter ela abaixo do nível de controle. O aplicado conservativo, manutenção das populações de inimigos naturais nativas através do manejo do hábitat. Então, plantio de armadilhas de plantas atraentes a inimigos naturais, rotação de cultura, diversificação da agricultura com plantas que favoreçam a multiplicação desses insetos. Isso produz um efeito a médio e longo prazo, é sustentável e sempre duradouro, tá? Então, aqui um exemplo do aplicativo conservativo, uma lavoura onde nós temos aqui a população de pragas acima do nível de controle. Você faz um manejo do ambiente, ou seja, você faz uma rotação, você quebra aquela monocultura, faz uma cultura, planta uma outra cultura, faz uma rotação de cultura, usa uma integração lavoura, pecuária, floresta, faz um consórcio, e aí você favorece a aumento ali de inimigos naturais, e esses inimigos naturais ali, eles controlam ali a praga, tá? Isso nós chamamos de aplicado conservativo. O aplicado clássico, através da importação de inimigos naturais exóticos para controle de pragas exóticas. Então, quando é introduzida uma praga nova no país, geralmente você vai atrás de informação se existe algum inimigo natural, algum parasitóide, algum entomopatógeno que é utilizado no país de origem para controle daquela praga, tá? Então, você faz a introdução daquela inimigo natural no país para controle daquela praga, daquela nova praga. O efeito geralmente é médio e longo prazo, até esse inimigo natural se adaptar, se multiplicar nessa condição ambiental diferente. Mas, por outro lado, se funciona, vai ser duradouro e sustentável, né? Se tudo der certo. O que pode acontecer é que esse inimigo natural, geralmente, nós vimos ali nos slides anteriores, eles são generalistas, se for predadores principalmente, então ele vai predar ali várias espécies diferentes, isso pode ocasionar um desequilíbrio biológico. Outro caso, a temperatura ser um pouco diferente, a umidade relativa e esse inimigo natural não se adaptar no país. Tá? Então, ou seja, tudo der certo. Então, o ambiente der ok, para você conseguir criar esse inseto de forma massal, liberar e etc. Né? Não ter desequilíbrio biológico, tá ok? Então, aqui um exemplo, né, de uma praga nova que foi introduzida no país, ela se deu bem aqui nas condições ambientais do país, ela se manteve ali acima do nível de controle para uma certa cultura, você introduziu esse inimigo natural exótico, né, que também veio de outro país, esse inimigo natural, ele se deu bem, então ele conseguiu também se multiplicar no ambiente, ele conseguiu se adaptar ali às condições locais, então, ele, por si só, ele começa ali a controlar a praga, reduzindo a população de praga para níveis abaixo do nível de controle, ou seja, você consegue conviver com essa praga a campo sem precisar de aplicação de inseticidas, né, ou outros métodos de controle. Então, o efeito também é duradouro, de longo prazo, tá? Mas cuidado, esse inimigo natural, como ele é, às vezes, muitos dos casos, ele é generalista, ele pode causar o desbalanço populacional de outros insetos aqui na região. Inclusive, pode ser predadores de outros predadores, né? Como eu mostrei lá para vocês, a formiga predando a joaninha. Outro controle biológico importante é o natural.
Então, ocorre em condições de não interferência do homem, é o que ocorre, por exemplo, numa floresta, né? A gente chega lá, a gente vê uma ou outra inseto fitófago se alimentando de plantas, mas eles são controlados ali por outros inimigos naturais e não causam ali problemas, né, na convivência harmônica ali entre aquelas espécies rasteiras, arbustos e árvores de grande porte. Então, eles se alimentam ali das plantas, mas eles mantêm ali uma condição de equilíbrio, tá? Então, são as florestas nativas, os campos de vegetação natural, como cerrado, formações vegetais diversas. Então, baseados-se na introdução dos conceitos do manejo integrado de pragas, então são 4 componentes básicos, né? Nós temos o inseto praga, que é o fitófago, que se alimenta das plantas de forma direta ou indireta, né? Os inimigos naturais, nós vimos ali na base a questão do clima, o clima ele favorece tanto a multiplicação de insetos pragas, como também a questão de inimigos naturais, e a fenologia da planta. Então, nós temos ali a planta em diferentes estágios, né? Por exemplo, agora nós estamos semeando a soja, ela está na germinação, então nós temos que tomar cuidado com o quê? Com pragas de solo, tá? Principalmente em áreas de plantio direto, onde a gente tem uma intensidade de pragas de solo às vezes maior. Então, nós temos aqui 4 fatores. Dentro desses fatores, nós temos que fazer a tomada de decisão. Então, se nós fizermos a amostragem, verificar que essa praga ela atingiu o nível de dano econômico, nós temos que controlar. Por outro lado, se ela atingiu o nível de dano econômico, mas nós temos inimigos naturais que por si só vão controlar essa praga, ou seja, o nível de não ação, nós não precisamos controlar. Então, tomar a decisão controla ou não controla, tá? Tomou a decisão, vamos controlar, nós temos vários métodos de controle, tá? Controle biológico, controle comportamental, liberação de inimigos naturais, liberação de macho estéreo, nós temos atraentes alimentares, nós temos iscas, etc., tá? Armadilhas, e nós temos o controle químico. Qual que nós vamos utilizar? Depende, tá? Do aspecto econômico, qual que está mais barato? Será que liberar o inimigo natural está mais barato do que aplicar um inseticida? O aspecto social. Ah, beleza, então o inseticida está mais barato, mas, por outro lado, o inseticida é muito tóxico para o aplicador, é muito tóxico ali para os mananciais de água, causa mortalidade dos peixes. Então, esse inseticida não serve. Aspectos ecológicos da mesma raciocínio, tá? E além desses métodos de controle, nós temos as estratégias, que a gente vai falar sobre na próxima aula, sobre os controles culturais, que seria espaçamento, uso de variedades existentes, plantas armadilhas, e etc. Tá? São várias estratégias. As estratégias elas são de uso planejado, e as táticas são de uso após atingir o nível de dano, tomar a decisão. Ok? Então, hoje nós finalizamos a aula. Obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima aula. Vou disponibilizar a aula para vocês.